Ao mesmo tempo em que o PCC alcançava esse gigantismo, vimos também o avanço dos evangélicos no Brasil. Eles eram aí cerca de 5% da população na década de 1980 e agora estão em torno de 30% da população. Algumas estimativas indicam que no ritmo atual, os evangélicos serão maioria no Brasil, aí em algum momento entre 2040 e 2050. Esses dois fenômenos correram de forma paralela, mas de alguma forma se entrelaçam. É o que diz um livro que acaba de ser lançado, A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do século XXI. Mas como, afinal, esses fenômenos, o das armas e da criminalidade, se entrelaçam com o avanço dos evangélicos? É para uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje, do outro lado da linha, lá em São Paulo, Bruno Paes Manso. Ele que é jornalista, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP e autor desse livro que eu mencionei, A Fé e o Fuzil. Em 1980, foram 13 mil assassinatos no Brasil. Em 1990, 31 mil assassinatos. No ano 2000, 45 mil assassinatos. Em 2010, fomos para 49 mil. 2015, chegamos a 58 mil. 2017, tivemos um pico, 64 mil. Em 2020, aí já um recuo novamente para 50 mil. E no ano passado, tivemos 47 mil. Agora, professor, esses números são números do Brasil. Mas eu queria que você falasse para quem nos assiste sobre os números em São Paulo. Ao menos a lógica, não necessariamente os números exatos. Porque foi em São Paulo que nasceu o PCC e ele teve uma participação importante para, de certa forma, controlar os homicídios no Estado. Pode explicar isso para as pessoas? São Paulo cresceu as taxas de homicídio de forma muito acelerada entre os anos 60 e 90, até 1999. Foi um crescimento de mais de 900%. São Paulo passa de 5 casos por 100 mil habitantes para mais de 50 casos por 100 mil habitantes. Isso explode principalmente nos anos 80 e 90. Nesse momento, nessa fase onde os homicídios, quando os homicídios estavam no grau mais elevado, eu entrevistei uma série de matadores, né? E perguntando por que eles matavam, em que eles matavam. E para mim, foi aí o começo da pesquisa, eles tinham muita convicção que todo mundo que eles matavam mereciam morrer. Ao mesmo tempo, cada assassinato, André, provocavam ciclos de vingança ininterruptos que às vezes continuavam por 10 anos, porque você mata um cara num bairro, o amigo dele se organiza para matar o assassino, vai lá e mata, e começa uma série de ciclos de vinganças que produziam um efeito multiplicador dos assassinatos nessa cena. O PCC surge nesse momento nos anos 90, com um discurso diferente, falando o crime precisa fortalecer o crime e a gente precisa parar de se matar. E essa organização começa a ser feita a partir das prisões, depois do massacre do Carandiru, quando morrem 111 pessoas, e o comandante desse massacre é candidato a deputado e é eleito com o número 111 na cédula. Os presos falam, a gente precisa se organizar contra o sistema, parar de se matar e se organizar. São feitas uma série de regras e uma série de normas que permitem o crime se profissionalizar. O PCC, que atuava fundamentalmente no varejo da droga, a partir dessa capacidade de organização, com uma visão empreendedora do crime, um negócio bilionário mundial, passa a chegar nas fronteiras da América do Sul, ingressa no mercado atacadista de drogas e ajuda a transformar o Brasil nos principais corredores mundiais de droga, com acesso a vendas em todos os continentes do mundo, né? Então, você tem uma capacidade de gestão de organização que surge a partir do interior das prisões, a partir do crime em São Paulo, com essa visão empreendedorística para aproveitar as brechas de um sistema que mantém na ilegalidade um mercado altamente lucrativo, que é o mercado das drogas, muito associada à cultura urbana. E quem fatura com isso passou a governar e fazer a gestão desse mercado para ganhar mais dinheiro e reduzir os conflitos e os riscos. E foi esse o papel importante que as facções com bases prisionais passaram a efetuar no mercado de drogas no Brasil. Certo. Mas, ao mesmo tempo, então, em que houve o aumento dos homicídios no Brasil, nos anos aí 90, 2000, chegamos a esse pico de 67 mil assassinatos em 2017,
Paralelamente a isso, nós também vimos o aumento, o avanço das igrejas evangélicas. Tem alguma relação que a gente pode fazer? Por que os assassinatos aumentaram, apesar de ter havido um avanço das igrejas evangélicas, que são denominações aí religiosas que, teoricamente, olhando de fora, deveriam estimular aí uma visão e uma atitude mais pacifista das pessoas. É isso ou eu estou enganado? São dois mundos diversos, né? O mundo do crime e o mundo das igrejas são dois mundos diversos. E o mundo do crime em São Paulo foi regulamentado pelo PCC, que virou uma agência reguladora do mercado de drogas e permitiu que, com a redução do conflito e com a racionalização desse mercado, o PCC expandisse para outros estados e para o mercado atacadista. Ao mesmo tempo que os homicídios reduziram em São Paulo, eles explodiram nas outras praças onde o PCC chegou e passou a disputar mercado com gangues regionais que passaram a ser criadas em outros estados. Então, ao mesmo tempo que o mercado da droga se diminuiu o conflito em São Paulo, ele explodiu em outros estados, porque a mentalidade do PCC não é pacifista, é de domínio e de lucro. E quando você encontrava resistência, como o PCC encontrou, por exemplo, no Rio Grande do Norte, com o Sindicato do Crime, Família do Norte no Amazonas e outras tantas em outras pontas do Brasil, tendo inclusive o Comando Vermelho como uma das suas grandes rivais, fez com que os homicídios explodissem em outros lugares. Então, no mercado do crime, São Paulo diminuiu e outros estados brasileiros, por conta desse mercado competitivo, com resistência e concorrência disputadas a balas, fez com que os homicídios disparassem. É uma cena diferente da cena que a gente presencia nessas comunidades e na sociedade de uma forma geral, que vai alcançar 30% da população, que é o espraiamento e a popularização da crença pentecostal no Brasil. São dois mundos que convivem, muitas vezes na mesma localidade, mas que um não produz efeito direto no outro, né, e nos resultados do outro. Existe um caso contado no seu livro de um, digamos, traficante que não é de São Paulo, que é a base do PCC, mas é do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse desse personagem também para quem nos assiste, porque talvez a partir dele a gente possa entender como é que existe um lado da igreja evangélica que contribui para estimular uma atitude, digamos, guerreira por parte dos fiéis. Quem é o Peixão? Tá, André, o Peixão ele surge num momento das minhas apurações que me puxaram o gatilho, vamos dizer assim, para que eu escrevesse o livro, porque o que acontecia, eu vinha convivendo com muito ex-bandido, ex-traficante, ex-matador, que eram minhas fontes para entender a cena da violência em São Paulo, em outros lugares do Brasil também. Só que essas histórias me deixavam fascinados, né? De transformações individuais, de metanoias individuais, como eles próprios dizem, né? Que são pessoas que seguem uma trajetória errante na vida, muitas vezes vazia, chegam no fundo do poço, muitas vezes envolvido com o crime, perdendo laço com famílias, com amigos e com muita gente querendo matá-lo, ele tendo que matar um monte de gente, uma vida vazia, ele cai em si e se transforma. Uma transformação real, em pessoas que eu convivi muito tempo, que sempre me deixaram fascinado com esses instrumentos, com esses símbolos, com esses signos produzidos pela igreja, que promoviam essa capacidade de transformação individual. Isso, para mim, sempre foi fascinante e eu sempre acompanhei tudo isso com muito interesse. Em algum momento, e o Peixão, nesse caso, é um divisor de águas que me chamou a atenção para isso, eu percebi que aquilo que era usado para transformação individual no ambiente privado e pessoal, então eram pessoas que vinham sendo transformadas em trajetórias individuais, essa visão mágica e leitura mágica da realidade passou a ser usada para a esfera pública, para a discussão política, para a legitimação do poder, que era o caso do Peixão. O Peixão é um traficante de Parada de Lucas e Vigário Geral, são dois bairros vizinhos no Rio de Janeiro, que viviam um conflito permanente. Parte dessa história está contada também no livro da Viviane Costa, que chama Traficantes Evangélicos, que é uma personagem importante de um dos capítulos do meu livro também. E
Parada de Lucas e Vigário Geral eram dominadas nos anos 80 e 90 pelo Comando Vermelho e pelo Terceiro Comando Puro, que viviam em conflito permanente. Então, apesar de serem bairros colados, se um morador de Vigário Geral estudasse em Parada de Lucas, ele tinha que mudar de escola, porque o convívio se tornou insuportável por causa dessa rivalidade das facções. Parada de Lucas invade Vigário Geral e os dois bairros. O conflito era tanto que a divisa desses dois bairros se chamava faixa de Gaza. Tamanha quantidade de tiroteios tinha esse paralelo com Israel, ironicamente, no passado. Parada de Lucas toma Vigário Geral e fica um único território. Passa a se chamar, inclusive, também na ironia do carioca, de Parada Geral, né? Um mesmo bairro. É esse bairro que o Peixão vai começar a controlar um criminoso que já tinha se formado pastor de uma Assembleia de Deus, volta para o crime como pastor e passa a fazer um tipo de liderança religiosa a partir do momento que ele diz em áudios que são compartilhados com os seus vizinhos e amigos e colegas e rivais, de que ele havia sonhado com uma mensagem de que Deus ordenava que ele dominasse outros bairros e passasse a ser um representante da vontade divina nesse conflito carioca. E ele passa a se enxergar como um ungido, como alguém mandado, enviado por Deus para lutar em defesa do bem, de uma forma muito parecida com a que a gente vê no Antigo Testamento, um povo guerreiro em defesa do bem, na luta contra o mal, né? E ele passa a fazer uma interpretação de que ele era o representante do bem. Então, a partir do momento que a religião passa a ser usada como uma justificativa de produção de autoridade e de produção de obediência, e assume a esfera pública e assume a esfera da política, a gente vai ver depois com o bolsonarismo também, usando muito desse discurso do mágico e da fé religiosa e da Bíblia para justificar sua autoridade, aquelas histórias que antes eram pessoais, elas passam a ter uma conotação nessa transformação brasileira, porque o discurso da religiosidade, com tanta gente passando a ter a mesma fé, passa a ser usado para fins políticos. E o Peixão consegue, inclusive, ele invade outras 5 comunidades. Esse discurso também passa a ser compartilhado pelos milicianos, que se enxergam, muitos deles, associados ao Terceiro Comando Puro, facção da qual o Peixão faz parte, como representantes do bem na luta contra o mal, o Comando Vermelho, e começa a criar essa confusão entre os símbolos de poder político com os símbolos religiosos, né? E essa batalha espiritual da luta contra o bem e o mal sendo relida e apropriada pelos próprios traficantes, né? O que nos permite enxergar essa cena de uma forma mais crítica, né? E ele passa, inclusive, a pintar salmos nos muros bíblicos. Você chega em Parada de Lucas, a Viviane Costa me diz isso, relata isso no livro dela, você recebe um Paz de Cristo de jovens armados com fuzil. As maconhas, você teve a proibição da venda de crack e se produz maconha hidropônica. Ele próprio produz obras públicas no lugar da prefeitura, uma ponte ligando um bairro ao outro, mas também mata os inimigos, né, quando necessário, inclusive pica seus corpos para eles desaparecerem. Então essa grande confusão envolvida e legitimada esse tipo de ação com o discurso a partir de uma leitura distorcida da Bíblia, né? Então é uma cena diferente daquela que eu vinha me habituando a colecionar das metanoias e das transformações individuais.